Carta aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 1. Quem achar, dá uma glória a Deus aí para saber o que você achou. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E eu creio que vai ser para nós algo que vem edificar a nossa vida. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiel em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Portanto, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Amém? Você pode tomar o seu assento, dando a sua atenção. Eu vi o Lindomar falando aqui sobre a vinda do Senhor, o tempo do fim. Hoje à noite nós estávamos conversando com um casal amigo, estávamos reunidos, e eu estava dizendo para ele que por muito tempo a gente vem ouvindo que a gente ainda vai passar por um grande avivamento. E eu estava dizendo para ele que a Bíblia não diz isso. O único avivamento que nós vamos ter antes do arrebatamento é um avivamento satânico. A Bíblia diz que antes da vinda do Senhor haverá uma apostasia. Por isso a necessidade, queridos, de nós a cada dia se inclinar para a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente tem visto o quanto nós temos se afastado da palavra, o quanto a palavra tem sido desapreciada por nós. Os nossos cultos de ensino deveriam ser os cultos onde haveria mais pessoas com fome, com sede de aprender da palavra, para não ser enganado no tempo do fim. E eu gosto muito porque Paulo, ele foi um dos combatentes de muitas visões erradas daquela época. E quando ele escreve a carta a Éfeso, ele está preso em Roma. 2 anos ele ficou preso em Roma, e ele estava numa prisão domiciliar. E o sistema de Roma era tão interessante que, enquanto o nosso sistema carcerário paga um salário para aqueles que estão aprisionados, Roma não. O prisioneiro ele tinha que bancar até mesmo a sua estadia, se fosse uma prisão domiciliar. A casa era alugada por Paulo e não pelo governo de Roma que sustentava isso. Essas semanas passadas eu ouvi algo interessante, que na China, uma pessoa que é condenada à pena de morte, até a bala que vai servir para a execução do criminoso, a família tem que pagar.
E eu achei interessante, né? E Paulo deixa isso muito claro quando ele diz que ele está preso, mas que toda a situação, toda a estrutura, era ele que tinha que bancar. E ele bancava a comida, bancava o aluguel da casa, e por 2 anos ele fez isso. Mas essa prisão de Paulo rendeu muitos frutos. E ele então escreve a igreja em Éfeso, e ele começa de uma forma maravilhosa. Ele começa a dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aqui eu quero parar para dizer alguma coisa nessa noite, para o nosso entendimento. Porque às vezes a gente luta tanto para ser alguma coisa ou para alcançar algo. Mas Paulo está deixando claro que o que ele era, o que ele se tornou pela vontade de Deus. Uma coisa que precisa ficar claro para mim e para você nessa noite, é que o que a gente se torna, ou o que a gente é ou se torna pela vontade de Deus. Porque se não for pela vontade de Deus, aquilo que nós chegamos, ele pode se desconstruir. Então Paulo está dizendo: apesar de eu ter muito conhecimento, apesar de eu fazer parte, ter feito parte do Sinédrio, o que me tornou apóstolo, o que me fez alcançar o ministério, não foi a minha capacidade, o que eu sou, mas o que Deus manifestou através da sua vontade. Por isso, queridos, eu preciso que você entenda nessa noite qual é a vontade de Deus para você. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós vivemos por ela. E Paulo está dizendo: eu não sou apóstolo porque eu quero, mas a vontade de Deus me alcançou e me fez tornar o propósito dele. Porque se nós não vivemos essa vontade de Deus, nós vivemos fora do propósito dele. E viver a vontade, ele está dizendo assim, ó: pela vontade de Deus. É Deus que instituiu, é Deus que constituiu, é Deus que fez cumprir o propósito dele. E aí ele diz assim: aos santos, porque a carta está sendo direcionada. E santo aqui ele não está dizendo que é aquele que não tem pecado, mas aquele que está separado em Cristo e justificado pelo aquele sacrifício de Cristo. Pessoas que então se achegaram a Cristo e agora estão separados. E separados para viver um propósito. Sabe, irmão, sabe uma coisa que é linda? A gente se separa para Deus no ato de santificação. Porém, permanecer no ato de separação ou de santificação é complicado. Você já viu quando você chega num consultório para ser atendido? Você não chega entrando direto na sala do médico, você fica numa antessala. Ou seja, no pronto-socorro, ou seja, no hospital. Você não entra direto, e ali você tem que aguardar. E enquanto você aguarda até você entrar, você tem que ser paciente. Então só estar separado não resolve. Por isso ele diz assim: aos santos e fiel. Porque toda essa separação tem que vir acompanhada de fidelidade. Quantas pessoas nos nossos dias já pensou assim: eu vou abandonar tudo? Quantas pessoas no nosso dia já falaram assim: eu estou há tanto tempo nessa sala de espera que eu estou achando que eu vou abandonar tudo? Porque o tempo vem passando e as coisas não acontecem. Então não basta somente ser santo ou separado ou ser um cristão. Nós temos que ser fiel no propósito. Porque o propósito não é meu, o propósito é de Cristo. E Paulo quer que eles entendam isso. Ei, eu quero que você... Por isso ele diz assim: eu sou apóstolo, mas pela vontade de Deus. E passando o que passo, eu passo por amor a Ele. E ele está dizendo: vocês não podem simplesmente só estar separados, estar santificados em Deus. Vocês precisam ser fiel no propósito. Irmãos, e esperar não é fácil. Por isso o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor, porque ele sabia que a espera exige uma determinação profunda. A espera exige
exige de nós uma postura de ter a certeza que Ele vai realizar o sobrenatural na nossa vida. E aí ele diz assim: em Cristo Jesus, que está em Éfeso. E aí eu preciso entender, e você precisa entender, que Paulo está falando para pessoas que mesmo estando em Cristo, que mesmo sendo fiel, eles estão num espaço geográfico, eles estão inseridos dentro de uma situação ou dentro de uma cidade que tem problemas, que tem dificuldades. Por isso eles têm que ser não só separados ou estar em Cristo, mas também têm que ser fiel. Por quê? Porque eles estão na cidade de Éfeso. Eles estão numa cidade onde os problemas estão instalados. Eles estão fazendo parte de uma igreja onde tem problemas. E aí, ele precisa entender que o problema que há no ambiente não pode desconstruir quem ele é. Sabe o que acontece? Que o problema que a gente vive no ambiente geográfico onde a gente está começa a desconstruir quem a gente é e começa a descaracterizar o humano que há em nós, a ponto de fazer nós perdermos o relacionamento com Deus. E esse ambiente, mesmo sendo um ambiente hostil, ele precisa gerar um ambiente onde nós podemos viver o milagre de Deus. O melhor ambiente para se manifestar o milagre de Deus é um ambiente todo bagunçado. Denise, sabe por quê? Se você chega num vale, se o vale é de ossos, mas se os ossos estão todos organizados, você não precisa reorganizar. Mas se você chega no vale de ossos e os ossos estão todos bagunçados, você tem que organizar. Se você chega numa casa, Cris, e a casa está toda organizada, você não precisa reorganizar. Mas se a casa está bagunçada, você precisa organizá-la. E o que ele está querendo passar? Que dentro de um ambiente problemático precisa se manifestar a fidelidade. O que vai fazer a diferença para nós, irmãos, é justamente o fato de nós estarmos fiel em Deus. Não vai adiantar nesses últimos dias você dizer assim: eu sou crente lá da Jesus Fonte de Vida. Não vai adiantar nesses últimos dias você colocar um paletó bonito ou uma roupa bonita, andar com a Bíblia na mão e dizer assim: aleluia, glória a Deus, paz do Senhor. O que vai fazer a diferença nesses últimos dias é nós sermos fiéis no Senhor, estar nele, permanecer nele, para que cumpra em nós o propósito dele. E quantos de nós já não pensou assim: é melhor deixar para lá? É muita luta, é muita prova. O ambiente não muda quando você murmura. O ambiente muda quando você está determinado a fazer alguma coisa naquele ambiente. Não adianta você chegar na sua casa toda bagunçada e chegar lá e começar a murmurar: essa casa está bagunçada, ninguém lavou a louça, ninguém varreu, ninguém passou um pano. Não, eu preciso chegar lá e começar a organizar. Eu vou começar a varrer, depois eu vou passar um pano, depois eu vou lavar a louça, vou fazer isso, vou tirar o pó. Quando você vê, todo aquele trabalho chegou um ambiente onde você vai ver o resultado do seu trabalho e vai se alegrar. E aí ele começa no verso 2, diz assim, graça. A palavra graça significa favor. Ele está dizendo assim: graça a vós. Ou seja, o favor de Deus a vocês. Queridos, é tão interessante. Eu escrevi um negócio aqui. A graça, ela alcança o desgraçado para que ele conheça a misericórdia de Deus. A graça alcança o desgraçado. O que é desgraçado? Uma pessoa sem a graça. A graça alcança o desgraçado para que ele conheça a misericórdia de Deus, porque a graça se manifesta num tempo onde ninguém dá valor para nós. Aleluia. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 2 e o verso de número 1: Ele nos concedeu a vida
estando vós mortos em vossas transgressões e pecado, quando nós estávamos numa situação ruim, cara, Ele veio e manifestou a graça para nós. A graça é algo tão constrangedor, que quando nós recebemos a graça de Deus, nós não achamos merecedor dela, porque o dia de mim, que eu achar que eu sou merecedor da graça, já não é mais graça, mas é por mérito de quem eu sou. A graça me perturba em saber que eu não era digno de receber ela, mas ela veio e ela agiu na minha vida a ponto de dizer: Márcio, você não era nada, mas a minha graça te cobriu, e te cobriu para te dar uma condição em Deus. O dia que a graça não te perturbar, você precisa se preocupar. O dia que a graça não me perturbar, eu preciso me preocupar. Sabe por quê? Porque eu vou achar que aquilo que Deus está fazendo para mim é por mérito meu, e não por condição de misericórdia dele. Eu merecia mesmo ser abençoado. É isso. A graça se manifesta quando a gente já não pode fazer mais nada. A graça se manifestou para nós, trazendo salvação quando nós estávamos perdidos, mortos no nosso pecado. Por isso é graça, por isso é um favor que eu não merecia, Denise. Por isso que ela me perturba, porque como pode eu não merecer e alguém me amar tanto, a ponto de entregar o seu próprio filho para poder me salvar? Isso é graça, isso é graça, isso é graça. Isso mexe com a minha estrutura, irmãos. Isso mexe com a minha estrutura, porque a gente está acostumado dentro de uma condição de fazer alguma coisa por merecer, e Deus vem e diz assim: nada do que você faz pode superar a minha graça, porque a minha graça, ela age quando você não pode mais ter nenhum tipo de reação. E é tão interessante que ele diz assim, a graça a vós. A graça não é só para mim, irmão, a graça é para nós todos. O favor de Deus não é só para algumas pessoas, o favor de Deus é para todos nós. O favor de Deus, ele precisa te alcançar. Alguém vem prestar, alguém chega para mim para fazer um favor, cabe a mim recebê-lo ou não. Eu estou lá pegando alguma coisa muito pesada que eu já não aguento, mas eu estou ali, e alguém chega e fala assim: eu vou te ajudar, sem que eu peça, sem que nada. Não precisa me ajudar, não, está me chamando de fraco, deixa comigo. E vai lá e se arrebenta todo, porque não recebeu a graça que alguém foi oferecer. Não ofereceu a graça que alguém estendeu a mão para dar. Mesmo ele dando graça para nós, a gente às vezes rejeita a graça que ele oferece, porque a gente se acha melhor e não queremos estar perturbado pela graça que ele nos dá. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Esses dias, uma manifestação de graça, de favor, foi tão constrangedora para mim. E eu estava no trânsito e tinha um pessoal de uma casa de recuperação. Eles estavam vendendo aquela sacolinha. Não é vendendo, você dá uma oferta para eles, um dinheiro ali, eles dão uma sacolinha daquelas de colocar o lixo no carro. E eu tinha em mim a certeza que eu tinha R$5 na carteira. E eu abri a carteira assim e eu falei: meu Deus. Aí eu lembrei que eu tinha usado R$5 para outra coisa. E aí eu peguei e falei: cara, eu tinha certeza que eu tinha dinheiro aqui, mas a hora que eu passar aqui eu vou comprar, eu vou te dar uma oferta e tal. E aí ele pegou e falou assim: não, toma a sacolinha. Toma. Eu falei assim: não. Eu não merecia, porque a intenção do projeto é: você dá uma oferta, você recebe a sacolinha. Eu não dei a oferta, eu tive a intenção, mas não dei. E aí, ele pegou e me deu aquilo me perturbou, irmão. Não vi a hora de chegar no serviço, chegar em casa, pegar o dinheiro e passar lá de novo. Porque quando a gente recebe alguma coisa que a gente não merece, se não nos perturba, a gente está com problema. Porque aí a gente vai começar que a gente é bom mesmo. E aí,
eu peguei e passei lá depois assim, e ele me reconheceu. Eu falei assim: irmão, querido, está aqui, ó, uma oferta aí e tal. E ele se alegrou, e eu também se alegrei, e saiu aquele sentimento de mim. Por quê? Não porque eu quis ser arrogante de ir lá e falar: não, eu vou. Não, porque é assim que a graça faz. A graça nos favorece quando nós não temos condição, porque no momento que nós tivermos condição, nós vamos render a Ele glória, aleluia, honra, louvor, porque a graça nos alcançou primeiro. Agora, você receber a graça e você não louvar a Ele por causa da graça, aí o negócio é ainda pior. Mas ele diz assim, ó: a graça a vós, e depois ele diz assim: e a paz. Porque ele sabe que a graça perturba. Ele sabe que a graça mexe com a nossa estrutura do egoísmo, o nosso egocentrismo. Ele sabe que alguém fazer alguma coisa para nós que nós não merecemos vai mexer com nós. Às vezes nós somos tão orgulhosos que a gente fica: não vou deixar barato. Você já percebeu que até para as coisas desgraçadas da vida, as pessoas se debatem. Aí a pessoa começa: olha, eu estou com uma dor aqui no pé, o seu é só no pé, o meu estou com a perna toda doendo. Aí o outro fala assim: eu estou com as duas. Eles começam a debater, porque eles não querem ficar para trás. Não quer, eles querem: não, você não pode. Ei, a graça é justamente para trazer para nós aquilo que a gente precisa, sem a gente merecer, porque aquele que tem a graça para manifestar em nós, tem a certeza que nós vamos retribuir com adoração e louvor a Ele. E aí eu acho lindo que ele diz assim: e paz. Porque no mesmo momento que ela te estremece por dentro, a paz te envolve para dizer assim: acalma-te, aquieta-te, sou eu te protegendo. Paulo é tão interessante e sabe dessas coisas, que ele começa a dizer assim: não te preocupa, enquanto a graça te perturba, a paz te acalenta, a paz te envolve, porque paz que não envolve é superficial, irmão. A paz que não envolve, ela é assim, superficial, assim, ó, como aquele pó que está numa peça, você passa a mão, ela sai. Mas quando a paz ela nos envolve a ponto de nos cobrir por completo, pode acontecer o que for, o nosso temperamento não muda, porque a paz ela é aquilo que estabiliza o nosso relacionamento com a graça. A paz, ela estabiliza o nosso relacionamento com a graça. Quando nós vamos começar a se enraivecer, a ficar bravo por causa da graça, a paz vem e fala assim: a paz de Deus que excede todo entendimento humanitário, ela vem, nos acalenta, nos abraça e diz para nós: a graça tem propósito, filho. A paz fala para nós: a graça tem propósito, o favor de Deus tem propósito. Quando nós entendemos isso, irmão, que Deus está manifestando o favor, Deus não está fazendo uma barganha, uma troca, Deus está manifestando a graça, o favor dele e te envolvendo com a paz para te dar uma estabilidade, porque ele sabe que quando você se recompor, você vai levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, porque eu não era digno, mas o Senhor me encontrou. O Senhor me encontrou, irmão. Nós não estamos aqui porque nós somos bons. Nós não estamos aqui porque nós somos melhor do que quem está lá fora, porque não é esse o propósito da graça, querido. O propósito da graça não é te fazer melhor do que quem está lá fora. O propósito da graça é fazer você resgatar quem está lá fora. O propósito da graça é esse. Por isso que enquanto ela te mexe com a estrutura, a paz já vem, te envolve, te estabiliza, para que você possa novamente estar em Deus, porque essa paz não é uma paz de qualquer um, é a paz de Deus.
Deus, quando ele está falando a paz de Deus, ele está falando assim, a paz de Deus, para entender que não é uma paz terrena, não é simplesmente um acalento, é sim um refrigério da alma. Não é simplesmente você pegar uma pessoa que está com frio e colocar um agasalho nela. É você pegar a alma dessa pessoa e aquecer ela pela chama do Espírito. É você fazer com que essa paz que não vem de homens, essa paz vem de Deus, ela vem transformar a nossa vida. Mas parece que falar de Deus, principalmente dentro desse contexto que Paulo está escrevendo, alguém pode dizer, mas parece que Deus está tão distante, cara. Quando a gente fala Deus, parece que Deus, apesar de estar tão perto, parece que Ele está tão distante. Aí Paulo fala assim, e Pai? Olha, às vezes a gente lê tão rápido, mas é assim, paz da parte de Deus, nosso Pai. Tem muita gente que não conhece o relacionamento de Deus e o homem. Mas é difícil você encontrar alguém que não conhece o relacionamento de pai e filho. Ainda que você tenha ou teve algum problema de paternidade, quando ele está dizendo assim, nosso Pai, ele está querendo que você reflita sobre o tratamento de um Deus que para nós parece que está tão distante, mas como Pai Ele está pertinho, para cuidar, para proteger, para trazer para perto. Sabe essa solidão que às vezes você sente? É falta do Pai. E aí você fala assim, mas eu tenho um Deus, mas eu tenho um Deus que está tão distante de mim, mas agora eu tenho um Pai que aproxima para expressar para mim a paternidade dele, para me trazer para o colo dele e dizer, filho, vem cá. Ei, sabe uma criança quando nasce, e aí ela começa a gatinhar, e de repente ela começa a andar, e ela cai, ela se rala, e o pai, a mãe vai ali, pega no colo e vai. É isso que Deus quer que a gente entenda, que quando você tropeçar e cair, Ele é o seu Pai para te pegar, te trazer para perto, para te levantar, para dizer para você, filho, eu ainda te amo e não te abandono. Ô irmão, às vezes como filho a gente vai dando um pinote no Pai, mas o Pai vem atrás de nós porque Ele não nos deixa. Às vezes como filho a gente quer andar na nossa maturidade, mas o Pai fala assim, ainda não está pronto. Deixa o Pai te abraçar hoje, deixa. Irmão, deixa o Pai te abraçar hoje. Eu estou aqui, Jesus, deixa o Pai te abraçar hoje. Se Deus está tão distante dentro do seu conceito, deixa Ele ser o seu Pai. Quem sabe você teve um problema de paternidade dentro do seu lar, dentro da sua família. Um pai que fosse carinhoso, um pai que te trazesse para perto, que te ensinasse, que te livrasse, que te protegesse. Aí de repente, querido, você encontra um Deus chegando perto de você e fala assim, eu quero ser o seu pai. E pessoas que tiveram um problema com paternidade falam assim, eu não quero um pai, eu quero um Deus. E ele fala assim, mas o Deus e o Pai é o mesmo. É que enquanto um parece que está tão distante, o outro está se aproximando para se relacionar contigo, para se envolver contigo, para te trazer agora desse momento de angústia e te trazer para perto dele e falar, fica aqui. No momento de maior angústia, quando Cristo Ele está na cruz morrendo pelos nossos pecados, havendo sido morto, o Senhor
o espírito dele chega até Deus e Deus vê que ele não tinha pecado, então eles voltam ao espírito e ele ressuscita. E a Bíblia diz assim que ele deu um nome que é sobre todo nome, que ele colocou o filho assentado à destra dele. Sabe o que eu acho lindo, queridos? É que o nosso Pai, Ele tem o poder para trazer em nós vida, e essa vida vai fazer com que nós venhamos estar na presença dEle. Em todo tempo, em todo momento, essa graça, essa paz, esse Deus e esse Pai quer nos envolver. E Ele diz assim, Ele não é só Deus, Ele não é só Pai, mas Ele é Senhor. Ele é Senhor. E quando nós se submetemos ao senhorio dEle, sabe por quê? Ele vai trabalhando nesses três princípios, Deus, Pai e Senhor, porque alguns de nós já tivemos problemas nessas áreas. Alguns de nós, vivendo dentro de uma religião, nós já se decepcionamos com um Deus que não se manifestou nas nossas necessidades. Alguns de nós já passou por problemas de paternidade e não conseguimos hoje se relacionar dessa maneira. Algumas pessoas já passaram por problemas de submissão à liderança e ele não consegue então entender. E Paulo vem escrevendo, curando eles dessa situação para que eles vivam a plenitude de Deus. Porque olha o que ele diz no verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. Veja que ele começa fazendo uma concepção de quem ele é, mostrando quem nós devemos ser, aonde nós devemos estar. Revela que na nossa incapacidade ele manifesta a graça. A graça nos perturba, mas Ele manda a paz para nos envolver. Revela um Deus soberano, um Pai presente e um Senhor ativo na nossa vida. E aí Ele diz assim: bendito seja Deus. Ele entra num processo de adoração. Ele entra num processo de louvor, ele entra num processo, e veja que ele usa a mesma palavra, a mesma raiz no grego para essas palavras, porque ele diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então ele usa bendito, abençoou e bênçãos. Mas só que as três palavras dentro do grego, ela vem da mesma raiz. Parece que Paulo está fazendo uma brincadeira com as palavras, mas não, ele quer que isso fique fixo dentro do coração, dentro do nosso coração, para dizer: existe um único Deus, digno de louvor, digno de adoração, digno de graça, digno de receber adoração e graça e poder, que Ele manifesta na nossa vida. E aí eu acho lindo, porque ele diz assim que esse Deus, Ele é digno de louvor. Sabe por que Ele é digno de louvor? Porque nos abençoou, irmãos. E o abençoar foi justamente a revelação da graça para nós. E o abençoar foi justamente a revelação da graça para nós. Mas o que eu acho interessante é que ele diz assim, com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo. E aqui você precisa entender isso. Deus já derramou a graça sobre você. Deus já derramou a graça sobre a igreja. Deus já nos abençoou, mas aonde está? Talvez você me pergunte: aonde está essa bênção? Aonde, Senhor, que está essa bênção que o pastor está falando? Porque eu ainda estou necessitado e carente da manifestação dela. Aí ele está dizendo: sabe aonde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Porque o que Paulo está tratando aqui não são coisas materiais,
mas são coisas espirituais. O que Paulo está tratando com essa igreja é para eles entender, a priorizar o que realmente é essencial na nossa vida. E ele está dizendo assim: Deus já vos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas pastor, se a bênção de Deus está nas regiões celestiais, como que eu vou acessá-las? Como que a gente acessa? Vindo na igreja? Dizendo que a gente é crente? Como a gente acessa essas bênçãos? Como que nós vamos ter o acesso a elas? Como nós vamos poder chegar lá e pegá-las? Porque ela já é sua. Ele já te deu. Ele já te abençoou com elas. Ele já nos abençoou com elas. Mas o que acontece é que a gente está achando que ela é física, mas ela é espiritual. E por ela ser espiritual, o nosso interesse diminui. Mas eu quero dizer para você que se você acessar as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, as coisas materiais à sua volta vão mudar, porque a essência do espiritual vai envolver o natural, e você vai desfrutar, irmão. E você vai desfrutar do que Deus tem preparado para você. Se nós acessarmos primeiro as bênçãos materiais, nós nunca vamos querer as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais. Hoje nós estávamos conversando e minha esposa disse uma coisa interessante. Parece que essa geração não tem mais aquele desejo, Caê, de vir para o culto e buscar o batismo com o Espírito Santo, vir para o culto e ser cheio da presença, vir para o culto e ser tomado pela glória, vir para o culto e ser profeta, vir para o culto e receber o poder. Sabe por quê? O desinteresse. Porque para alcançar essas coisas não está aqui, está nas regiões celestiais. E para alcançar as regiões celestiais, nós precisamos orar um pouco mais, nós precisamos servir um pouco mais, nós precisamos ser fiel um pouco mais, nós precisamos ter compromisso um pouco mais. Para acessar, irmão, não é vir sentar no banco. Para acessar, não é só pegar uma Bíblia e dizer que eu sou crente. Para acessar não é só subir no púlpito e pregar uma palavra. Para acessar não é só colocar uma roupinha diferente, fazer um penteado diferente e dizer eu vou para o culto. Acessar as regiões celestiais é colocar o joelho na terra, a cara no pó, mas a alma e o coração está diante do trono. Ô irmã, ô querido, sabe o que a gente precisa fazer? É aprender a acessar esse céu, é aprender a acessar esse ambiente. Tem guerra, tem batalha, tem, porque lá no final ele vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Parece que para a gente acessar aquilo que Ele já nos deu, irmão, tem guerra. Vida espiritual, para ela ser ativada, tem guerra, tem batalha. Mas eu quero dizer uma coisa: a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. Quando você atinge essa região celestial, irmão, nada mais é igual. Nada mais é igual. Você começa a ver as coisas num outro panorama. Você começa a ver as coisas de uma outra forma. Porque agora os seus olhos já não estão mais postos nas coisas físicas. Os seus olhos estão postos no trono. Os seus olhos estão acessando. O seu coração está acessando. A sua alma está acessando. Não coisas físicas que você toca, mas a sua alma está acessando o coração do Todo-Poderoso. Aleluia! É por isso que Ele está dizendo que elas estão na região celestial, mas em Cristo. Por isso ninguém pode pegar o que é seu. Mesmo o diabo, os demônios estando lá nas regiões celestiais, aquilo que Deus tem para você não está vagando, está em Cristo.
Aquilo que Deus tem para você não está vagando, está em Cristo. Aquilo que Deus tem para mim não está vagando. Aquilo, Ademir, que Deus tem para você não está vagando. Nino, aquilo que Deus tem para você não está vagando, está em Cristo. A gente está procurando um lugar errado, mas nós precisamos acessar o ambiente espiritual das regiões para nós, aleluia, resgatar, receber aquilo que é nosso. Não está em nós, irmãos. Não está em mim. Está nele. A gente só é o canal. A gente só é o bambu que a água passa por dentro. A gente está achando que a gente é muita coisa, mas a gente só é o canal. Eu também preciso acessar essas regiões. Porque tem bênção para mim lá também, tem bênção para você lá também. Mas não se engane, ela não tem aparência física. Se você não tinha interesse por elas, começa a ter. Porque quando você acessa, a Bíblia diz assim, que está nas regiões celestiais em Cristo. Sobe aqui, Demir, sobe aqui. Sobe aqui, fica aqui em cima. O Demir está na região celestial, eu estou aqui buscando minha bênção. Eu estou aqui orando, irmão, estou orando. Joelho no chão, tacando pó. Meu corpo físico está aqui, orando. O meu espírito, a minha alma, a minha vontade está acessando as regiões celestiais. Quando eu chego lá, eu não tenho que ficar procurando. Porque quando eu chego lá, ela está em Cristo. Quando eu chego lá, ela está em Cristo. E eu já sei quem é Ele. Ela está em Cristo. Eu chego lá e eu adquiro ela. Aleluia! Glória! Aleluia! Você precisa acessar esse ambiente, irmão. Você precisa acessar. Você precisa, porque quando você chegar, você vai ter contato com Ele. Aleluia. Você não vai precisar chegar lá e ficar procurando quem é Ele. Quando você chegar lá, você já vai saber quem é Ele. E quando você vê Ele, você vai querer abraçar Ele. Lá não vai ter distanciamento social, irmão. Lá vai ser carne e unha. Um só com Ele. Enquanto isso, o Márcio está lá, o corpo do Márcio está lá orando. Eu fico imaginando, olha, eu tenho que pensar como pregador, meu Deus, não posso fazer essa loucura. Aí a alma, o espírito veio aqui, acessou as regiões celestiais, a oração veio, acessou e tal, teve um encontro com Cristo, recebeu a bênção, está voltando. Quando volta, o Márcio está lá de joelho, porque ele está na graça. E a graça trouxe perturbação para ele, mas ele foi envolvido com a paz de Deus. E o pai já aproveitou. E aí ele pega, de repente volta lá. Quando ele levanta, ele já não é mais o mesmo. Não é porque a oração dele deu acesso à região celestial. E quando deu acesso, ele encontrou com aquele que dá a benção. E quando ele encontrou, e ele retornou e levantou a oração, já não é mais o mesmo. Ele não é. Sabe por quê? Porque ele se aproximou do Cristo da região celestial e já recebeu de Cristo aquilo que ele havia, que já estava nele. Obrigado, irmão. Acessa, irmão. Acessa. O seu carro não anda se você não dá partida. A porta da sua casa não abre se você não colocar a chave.
As coisas da nossa vida têm que ser acessadas. As coisas da nossa vida vai ser acessada. E eu só consigo acessar aquilo que eu creio. Eu só consigo acessar aquilo que eu acredito. Eu só consigo acessar aquilo que eu acredito. Se eu acredito que nele eu tenho todas as bênçãos nas regiões celestiais, eu vou fazer de tudo para acessar. Se eu orei 5 minutos e não acessei ainda, eu vou continuar orando. Se eu orei 10 minutos e não acessei ainda, eu vou continuar orando. Se eu estou fazendo alguma coisa louvando e não acessei ainda, eu vou continuar louvando. Se eu estou sendo crente e não acessei ainda, eu vou continuar sendo. Se irmão, você precisa entender isso, irmão. Você precisa entender isso. Porque às vezes a gente desiste muito fácil. Sabe uma coisa que tem frustrado muitos de nós? Achamos que nós somos infalíveis, que porque agora nós estamos em Cristo, nenhum mal vai chegar na minha tenda, e praga nenhuma, e a gente usa os textos, e agora eu não posso sofrer o mal, porque agora eu sou crente, 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo, isso e aquilo. Aí de repente vem um vendaval e uma bendita de uma telha de 6 milímetros voa de um prédio de mais de 10 andares, sei lá quantos prédios tem, quantos andares tem aquela coisa, e vem. Era para ter pego eu e o outro menino, e veio um vento assim, e não pegou em nós. Eu já poderia levantar a mão e glorificar. Eu sou crente, glória! Nenhum mal chegará na minha tenda e vai cair do meu lado. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Pá! Pega na traseira do meu carro, acaba com a traseira do meu carro. Faz um mês que eu comprei o carro. O documento está ali pronto. Aí a gente ouve alguém dizendo: não. Se te atingiu porque você não é crente, tem algum pecado na sua vida. Aí a gente se frustra. Será, irmão, que atingiu porque eu sou pecador? Ou será que atingiu porque Deus quer ver o quanto de fé há em mim nele? Que vai dar um vendaval, vai descobrir só a casa do incrédulo, do crente não, crente longe do Senhor. E talvez você foi atingido por alguma coisa, talvez não foi o vento, mas talvez alguma coisa te atingiu e você está pensando do mesmo jeito. Me atingiu porque eu sou falho, porque eu sou pecador, me atingiu porque eu estou com algum problema, te atingiu para ver como é que você vai reagir. Se você vai soltar um palavrão, vai começar a amaldiçoar Deus. Oh Deus, olha tanto carro de ímpio aí, vem bem no eu, crente. Ó o praguejento, ó. É isso que Deus pega, irmão. Tanta mansão para descobrir, vem descobrir a minha tapera. Deus quer ver como é que você vai reagir em circunstâncias adversas. Deus quer ver se você é um bom samaritano para na hora da dificuldade você pegar e estender a mão. Falei, glória a Deus, aleluia. Eu falei assim, meu Deus do céu, essa telha pega em nós, cortava nós no meio. Ô irmãos, o que a gente tem que acessar está na região celestial. Aqui na terra são consequências do que a gente acessa lá. São consequências do que a gente acessa lá. E se o que você alcança aqui, se Deus tiver que provar o seu coração no que você tem aqui, permaneça fiel. Faça como Jó. Tocou na saúde, tocou nos filhos, tocou nos bens, tocou na saúde, ele permaneceu fiel. Porque o que tem que mover a nossa vida não é o que está na vertical, aqui na horizontal, e sim na vertical. O que tem que mover a nossa vida, a força motriz da nossa vida, não é as coisas materiais que nós alcançamos em Deus, mas o Deus
que nós alcançamos através do acesso de Cristo nas regiões celestiais. E aí eu acho lindo, porque diz assim, ó, se acessa, e quando você acessa, você se depara com ele, porque diz assim, ó, 4, portanto, Deus nos escolheu nele. Isso daqui eu achei muito lindo, porque assim, ó, Deus nos escolheu nele, antes da criação. E quando Deus te escolheu, Deus não errou, porque Deus não esperou você. Aquela hora eu chamei de Cris, mas é a Betinha, perdoa? Oh Jesus, a gente olha para isso, que Deus nos escolheu nele antes da criação. Deus não escolheu o bebê da Betinha e do Márcio agora. Deus está entregando agora, dentro de um processo de gestação. Mas essa criança já foi escolhida em Deus lá na criação já. Mas ela acessou. Ela acessou. E Deus está entregando agora. E eu acho lindo que ele diz assim, ó, para sermos santos e irrepreensível em sua presença. Sabe por que Deus escolheu e fez tudo isso? Para nós sermos santos. Olha só, ele tornou a questão do santo, do separado, do estar nele. Só que agora ele não está dizendo assim, ó, santo e fiel, mas ele está dizendo santo e irrepreensível. Porque se lá em cima ele já disse para você ser santo e fiel, ele olha aqui embaixo e diz assim, fiel ele já é, porque ele está até agora. Então seja irrepreensível. Você lembra que procuraram alguma coisa contra Daniel? Na conduta dele não acharam, na lei de Deus não acharam nada, porque ele era irrepreensível. Ele era irrepreensível. E isso, irmãos, diz assim, na presença dele. E isso daqui agrava o texto. Eu sou irrepreensível na presença da minha esposa. Quando nós estamos juntos, eu nem olho para o lado. É fácil. E ser irrepreensível na presença de Deus? Porque a nossa imaginação, Deus está aqui agora. Opa! Eu estarei convosco todos os dias até agora. Não adianta querer dar um pulinho para fora. Não adianta, irmão. Não adianta. Ele está conosco. É irrepreensível na presença dele. Ele está vigiando. Não adianta dizer para Deus, se cair que agora eu vou fazer uma coisa errada. Não, ele vai estar você te olhando. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus para o dia do juízo. E aí eu acho lindo que ele diz assim, eu preciso correr. Está acabando mais cedo aqui ou está acabando 9 horas? Ou 9h30? Não, está acabando 9h30 ou 9 horas? Não sei. Ah, tá, então tá bom. Então eu tenho mais 10 minutos. Vai. Não, é porque às vezes eu venho aqui, eu vou falando, vou me empolgando, e hoje eu tô assim, bem mais calmo assim, porque a minha voz está... Para, Caio, para. Eu nem tirei as borrachinhas do dente aqui, que é para não ficar gritando muito. Vocês falam assim, não aguento quando aquele pastor vem para cá gritar, grita lá em Balneário. Tá. Olha só, o verso 5 diz assim, em seu amor nos predestinou. E aqui, irmão, para quem estuda é complicado, né? Mas hoje nós estamos na mesa, Deus deu uma chave para me acessar esse negócio aqui. Estou igual os irmãos ali, estou acessando tudo agora, misericórdia. Nós estávamos falando isso daqui, e eu fiquei pensando assim, sabe quando você come uma lasanha? Uma lasanha pré-cozida.
Certo? Quem entendeu? Lasanha o quê? Ela está pronta? O que você tem que fazer? Levar ela no forno, deixar ali uns 15 minutos, aí ela vai estar pronta. E aí, predestinação sempre foi um quebra-cabeça na nossa cabeça, não foi, Alexandre? É predestinação, calvinista, o arminiano, e não sei o que, e isso e aquilo. Aí eu fiquei pensando, rapaz, quando está dizendo que Deus predestinou, ele não está dando a martelada final, é assim, pronto, acabou. Porque a palavra pré-destinou, ele está dizendo assim, ainda não está pronto, tem que ter um processo de pegar a lasanha, colocar no forno, e no forno ficar ainda mais 15 minutos. Por isso que ele vem falando de separado e fiel, separado e irrepreensível, em Cristo. Então qual é a concepção que Deus já nos predestinou? Dentro de uma condição: seja separado em Cristo e permaneça fiel. Seja separado em Cristo e permaneça irrepreensível, para que cumpra em ti tudo aquilo que Deus já tem a seu favor. Aleluia. Caso contrário, meu querido, você vai ter que comer lasanha crua, semi-crua. Fato de a Bíblia está dizendo que Deus predestinou, Deus não está batendo martelo, pode fazer o que quiser que você está salvo até lá no fim, não. Tem um processo aí, está pré. Tem que ainda garimpar ainda para você entrar dentro do propósito. E aí é lindo porque ele diz assim, em seu amor nos predestinou. Sabe por que ele colocou o amor? Porque o amor é longânimo. Quando eu tropeço, o amor vem e me envolve. E não envolve só a mim, envolve a Deus, porque Deus é justiça. Irmão, o amor não envolve só a mim, mas o amor envolve a Deus, que é o amor, porque Ele é a justiça. E se Ele não for tomado do amor, Ele vai falar assim: eu manifestei a minha graça, e o camarada está fazendo isso, é agora. Aí o amor vem e fala assim: calma, deixa esse menino aí bravinho, briguento, escorregadio, meio cambaleando, eu vou ajeitar ele com o meu amor. Sabe por que a gente não conserta as pessoas, irmão? arrebentando elas, batendo nelas. A gente conserta a pessoa demonstrando amor para ela. Por isso que quando Deus quis salvar a humanidade, a Bíblia diz lá em João que Deus amou o mundo, o cosmos, que Ele deu o Filho dele unigênito, não para o mundo, deu o Filho dele para o mar, para as mãos, não, Ele deu o Filho dele para quem crê. E quando você crê, você não perece, você tem vida eterna. Então esse amor, Ele nos amou quando nós ainda estávamos no nosso pecado. E Ele diz assim: para sermos adotados como filho. Adoção é fácil. Adoção você tem que ir lá, colocar o seu nome e deixar o seu nome lá. Para você adotar uma criança, você tem que ficar ali, depois tem um monte de papelada, até papelada, aí o juiz vai lá na sua casa, manda alguém lá na sua casa, para ver como é que é a casa, para ver se tem condição, qual é a sua renda, se você vai dar uma condição boa de vida, para ver se você pode adotar uma criança, senão não adota. Só que Deus é o ser supremo, aí Ele queria adotar a gente, tudo uns catarrentos, piorentos. Aí Deus quis adotar a gente, aí o diabo falou: você não pode adotar ele não. Vamos ver a sua condição. O que você tem? Com todo o céu e toda a terra é meu. Tá, e como você vai cuidar deles? Eu vou cuidar deles através do meu filho. Ah, isso e aquilo. Não tem jeito, tem que adotar mesmo. Ô irmão, ele está dizendo assim que esse amor foi tão grande que Ele quer nos adotar como filho, por intermédio de Jesus, queridos. Para sermos por intermédio de Jesus, segundo a sua benevolência, da sua vontade.
segundo a benevolência da sua vontade. Começou a quebrar as borrachas. Acho que eu comecei a falar muito alto. Agora não adianta, agora tem que tirar todas. Desculpe, irmão, mas agora não tem o que fazer. Tá, então vamos lá. Melhor que saliva menos agora, evita. Olha só. Então ele quer adotar. Por quê? Porque o que ele quer expressar é a paternidade, irmão. Fala aí, Márcio. Não é uma melação? Não é, Betinha? Fala aí, não é uma melação? Hein? A mulher está lá querendo fazer o serviço, aí o papai está aqui. É uma melação, irmão. Não é? Aí está lá. Aí quando a melação não é de fora, a melação é de dentro. A neném começa a chutar aí. E aí Deus fala assim: eu quero ser o seu pai. Você vê que ele está sempre tratando essa questão de paternidade? Você vê que ele está sempre querendo te trazer para perto? Porque ele sabe a necessidade. O pai é a orientação do filho. O pai, ele vai orientar o filho. E ele está dizendo assim: eu quero ser o pai de vocês, nem que seja adotivo. Vem para cá, eu quero adotar. E eu vou fazer isso através de Cristo. Cristo é a documentação legítima para que nós sejamos adotados por Ele, por Deus. Por isso nós se tornamos filhos. Por isso nós se tornamos filhos. Não sois mais servos, mas sois filhos de Deus, segundo a benevolência da sua vontade. Não foi você que quis ser filho dele, é ele que quis ser o seu pai. Ô irmão, ele decidiu: eu quero ser o seu pai, pronto, acabou. Não é lindo? Quero nem saber, mas eu não quero o senhor como meu pai. O senhor é muito bravo. Não quero saber, menino. Você vai ter que ser o meu filho, pronto, acabou, e deu. Não, mas eu quero. Não, menino, você vai vir aqui, vem cá, pronto. E vai tocar bateria na igreja agora. Não é? Quando ele. Eu vou voltar lá no começo, o que Paulo disse: pela vontade de Deus. Irmão, a vontade de Deus, ela vai se cumprir sempre. Deus não precisa fazer o mal para cumprir a vontade, porque o dia que Deus precisar fazer o mal para cumprir a vontade dele, então Deus se torna como o diabo. Engano nosso achar que Deus faz o mal. O mal acontece por circunstância, ou seja ela espiritual da parte do diabo, ou seja ela por circunstância das nossas escolhas. Mas dentro do mal que a gente promove, Deus manifesta o bem. É isso que a gente precisa entender. O dia que Deus precisar criar o mal para trazer alguém para Ele não precisava ter manifestado o amor. Deus não atrai ninguém pelo mal, Deus atrai pelo amor. Mas dentro do mal que a pessoa vive, Ele age como pai, trazendo para perto para demonstrar o amor. E aí eu acho lindo, porque ele diz assim, ó: sabe por que Ele fez tudo isso? Olha só, o que deu. Deus só espera isso da gente e a gente vai encerrar. Ó, 9h15 a gente encerra, olha aqui, ó. Para o louvor da sua gloriosa graça. Olha lá o favor dele, irmão. Ele começou falando disso e ele vai encerrar falando disso. Ele está dizendo assim: pela graça, e aqui graça de novo, e graça lá, e graça aqui. Porque ele está dizendo assim: para o louvor da sua graça, porque a graça não manifesta em nós para trazer evidência de quem a gente é, mas sim para que nós adoramos aquele que manifestou a graça. Irmão, a graça se manifesta em nós, não para mostrar para os outros quem a gente é. Isso daí é o queridinho do papai. Olha lá, o papai abençoou ele. Não, a graça se manifesta em nós, para nós levantarmos a mão e adorarmos o nome dele, porque ele é digno de toda glória, ele é digno de todo louvor. Olha o que ele está dizendo: para louvor da sua gloriosa graça. Gloriosa graça, querido, manifesta sobre nós a sua gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuita. Quanto você pagou pela graça? Nada. Quanto você vai pagar? Nada. Sabe por quê? Porque a graça é gratuita, você só precisa receber. Não, isso daí não pode ser certo. De graça? Graça de graça.
Ei, eu quero que você entenda, para não pensar que eu estou falando da graça barata, tá? Hoje tem uma linha de pregadores falando sobre uma graça barata. Venha e fica do jeito que você está. Não, a graça nunca vai te deixar do jeito que está. Não, pastor, é que agora a graça se manifestou em mim. Eu tinha 5 mulheres, agora eu só estou com 3. Eu fumava 4 maços de cigarro, agora eu só fumo 2. Eu bebia 4 litros de pinga, agora eu só bebo 2. Não, a graça não faz isso não, a graça faz por completo. A graça faz por completo. A graça nos transforma por completo. E aí ele diz assim, para louvor da sua gloriosa graça, ao qual outorgou gratuitamente no amado. Ele torna a enfatizar, a graça não está em Paulo, a graça está no amado, e o amado é Cristo, e Cristo está na região celestial. Acessa ela, que você acessa a graça, que você acessa o favor, que você acessa todas as coisas. Nele temos a redenção. É lindo isso, porque quando ele está dizendo que nele nós temos a redenção, olha só, Paulo está usando um termo romano, grego-romano, que os escravos depois de um tempo adquiria a sua liberdade por um valor pago. O escravo tinha a sua liberdade por um valor que se pagava por ele, e aí ele estava livre. E Paulo está dizendo assim, a mesma questão, nele temos a redenção. Ou seja, aquilo que nos tornava escravo, agora Cristo pagou na cruz, e Ele nos livrou, nos redimiu, nos trouxe para Ele o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo, sabe por quê? Porque o Senhor, através da sua bondade, nos fez acessar todas essas coisas. E eu preciso que você se põe de pé comigo em nome de Jesus.